Romanos 12, dos versos 9 até o verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não sei quantos aqui já viram o filme A Vida é Bela. Esse filme já é bem antigo e ganhou Oscar e tal. E ele retrata a história de um judeu chamado Guido. E ele se casa com uma mulher italiana, não judia, e eles têm um filho chamado Josué. E em pleno Holocausto, então, o Guido e seu filho Josué são levados para um campo de concentração. A questão é que o Guido é um camarada muito espirituoso, engraçado, né? O ator é o Roberto Benigni. E em pleno campo de concentração, aquele homem, ele tenta blindar o seu filho de toda aquela situação, para que ele, como se ele estivesse entrando em um jogo. E ali, então, toda aquela maldade que estava acontecendo, o Guido, ele tentava transformar aquilo em bem para o seu filho, para que seu filho conseguisse enxergar algumas coisas boas em meio a tudo aquilo. De modo que o filme vai passando e aquele menino, ele, no final do filme, ele consegue vencer, né? Ele consegue sair daquela situação e como se ele tivesse recebido ainda um grande prêmio, porque o sonho dele era andar em cima de um tanque e ele sai então em cima daquele tanque americano, passando pela cidade, né? Quando o fim da guerra, os Estados Unidos se levantam contra a Alemanha nazista e a Itália, né? Aquele homem, ele não é tomado pelo mal, ele não revida com o mal, antes ele consegue vencer o mal com o bem na vida do seu filho. E quando Paulo expõe para nós esse texto, ele está falando justamente disso. Vivemos em meio a dias maus. O mal está ao nosso redor. As pessoas tentarão fazer mal a nós. Tudo ao nosso redor está afetado pelo pecado. Não existe nada nesse mundo que não tenha caído junto com Adão. Toda a criação, toda a humanidade caiu. Nós somos maus. Como vencer então a maldade ao nosso redor e a maldade dentro de nós? E Paulo então em Romanos capítulo 12 vai tratar sobre isso. Os 11 primeiros capítulos de Romanos, Paulo já abordou sobre a questão teológica do que é o Evangelho.
Ele vai dizer então que da necessidade da justiça de Deus, uma vez que todos pecaram, que todos caíram juntamente com Adão, e que não há nem o justo, nenhum sequer, e que o salário do pecado é a morte. Então, agora, por meio de Cristo, nós somos justificados pela fé, por causa do seu sacrifício na cruz, pelo que ele fez. Ele é a nossa redenção. Ele, por meio do seu sacrifício, então, é que nós somos justificados, declarados justos. E devemos, então, andar em obediência diante do Senhor, vencendo o mal. Quando, então, chega no capítulo 12 em diante, nós temos agora Paulo mostrando a questão prática de como o justificado deve viver. Agora, então, uma vez que nós somos justificados, como que nós devemos praticar isso? E ele inicia os 2 primeiros versos como uma introdução a essa segunda parte do livro, dizendo que, primeiro, é baseado na misericórdia de Deus, é baseado no amor de Deus, pelo que o Senhor fez por nós, é que nós, então, devemos oferecer, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto ao Senhor. E além disso, 2 imperativos. Nós não devemos nos conformar, nos amoldar a esse mundo que é mau. Antes, nós devemos permitir que o Espírito Santo transforme a nossa mente, para que a gente possa experimentar, viver, praticar a vontade de Deus, a vontade revelada, a palavra do Senhor. Então, eu conheço a palavra e eu vivo a palavra e eu experimento a bondade de Deus, porque se eu vivo na palavra, eu vivo na vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, e experimento isso. Os versos 3 a 8, Paulo então vai abordar de forma prática como que, tendo essa mente transformada, eu devo agir. Então eu devo ser humilde. Eu não devo pensar de mim além do que convém. Eu devo estar disposto a ser unido aos meus irmãos. Eu sou transformado para ser unido. E por fim eu sou transformado para servir. Ele coloca alguns dons espirituais. E a partir do verso 9, então, nós temos essa sequência que Paulo faz. E note comigo que é interessante, Paulo usa uma estrutura aqui dos versos 9 ao verso 21, chamada quiasmo. O que é um quiasmo? Um quiasmo é uma forma que você utiliza para o ensino, de maneira que ela possa fixar melhor para aqueles que estão aprendendo. Quando você começa com um tema, termina com o mesmo tema, você segue na sequência com um tema, aqui no penúltimo, você mantém esse segundo tema e você tem um centro. E aqui nós temos mais ou menos isso. Ele começa com: o cristão deve detestar o mal e apegar-se ao bem, e veja lá no final: não te deixes vencer do mal, vence o mal com o bem. Então ele mantém essa estrutura, início e fim. Na sequência ele vai falar do amor que nós devemos ter uns para com os outros, e dos versos 14 a 16 ele vai dizer de como que nós devemos ser bondosos uns para com os outros. E agir com bondade é amar nas Escrituras. Amor nas Escrituras não é sentimento. E no centro nós temos a questão do serviço, que Paulo vai tratar. De modo então que nós veremos nessa manhã sobre o seguinte tema: como vencer o mal. Em primeiro lugar, então, no verso 9, nós temos Paulo dizendo que o cristão ele deve vencer o mal, detestando o mal e se apegando ao bem. A primeira palavra, então, que ele vai usar aqui é a palavra amor. Ele vai dizer: o amor seja sem hipocrisia. No grego nós temos 4 palavras para amor. Nós temos o agape, normalmente as pessoas falam ágape, né? Mas no grego é agape. Agape, philos, eros e storge. Nesse texto ele usa 3 palavras amor. A única que ele não utiliza é a palavra eros, que é um amor específico, é um amor erótico, é um amor entre marido e mulher, numa questão mais sexual. Nesse caso ele vai usar essas outras 3 palavras. A primeira, então, que ele vai usar é esse amor agape, que é esse amor sacrificial, esse amor que é descrito nas Escrituras, que é apropriado da cultura grega, que não era relacionado a esse amor de Deus, mas que agora nas Escrituras é usado para relatar o amor de Deus, esse amor altruísta. E ele vai dizer: olha, que o seu amor altruísta não seja hipócrita, que ele seja desprovido de hipocrisia. Como assim? Muitas vezes o que nós chamamos de amor na nossa sociedade, na verdade, é egoísmo.
É algo para satisfazer as nossas necessidades pessoais, seja para sexo, para segurança, seja para ter significado. Então, em vez de atender às necessidades da outra pessoa, muitas vezes é para nos satisfazer. E muitas vezes nós somos tentados nisso. É como um vendedor que quer agradar bem o seu cliente com o intuito de que ele compre mais. E nós devemos perceber se muitas vezes na própria igreja a gente não faz isso, nos nossos ministérios. Querer agradar as pessoas com o intuito de que o nosso grupo ou a nossa igreja aumente em número. O meu intuito não deve ser pragmático, não deve ser no sentido de aumentar, mas de amar verdadeiramente. Eu me importo com essa pessoa ou eu quero meramente o número? O que me importa é o meu sucesso ministerial. E Paulo coloca o amor como primazia em tudo isso. Que nós devemos verdadeiramente amar, sem ser hipócritas. E a palavra hipócrita é usada para o ator, aquele que usa máscara. Então ele não é verdadeiro. Em segundo lugar, ele vai usar, então, uma ilustração para dizer como que é o amor sem hipocrisia. Ele vai dizer, eu devo detestar o mal e eu devo apegar-me ao bem. Em primeiro lugar, eu devo detestar o mal. Como que eu venço o mal? Em primeiro lugar, eu tenho que detestar o mal. E essa palavra que ele usa aqui é muito forte, porque expressa nojo, aversão, até mesmo medo. Então a resposta do cristão frente ao mal do nosso século e frente ao mal dentro de nós tem que ser de aversão, tem que ser de nojo. Nós não podemos tolerar o mal. E a nossa única segurança diante do pecado é o nosso espanto diante dele. É não nos acostumarmos, é não nos aproximarmos e adquirir intimidade, e deixando aquilo tomar a nossa vida. Muitas vezes nós nos acostumamos com esse século e vamos tomando a forma dele, de modo que nós já não mais detestamos o mal. Pelo contrário, muitas vezes a gente vai se acostumando com aquilo. É assim mesmo. E depois que nós começamos a tolerar o mal, o próximo passo é praticar o mal. A partir daí, aceitar e querer defender o mal e apropriar as escrituras para que eu possa defender, até mesmo usando a Bíblia, o meu pecado. E assim igrejas morrem. E isso tem acontecido nos Estados Unidos em relação à homossexualidade e em relação ao aborto. Igrejas defendendo a homossexualidade e o aborto, e dizendo que estão pregando as escrituras. Passam a tolerar para depois passar a pregar o mal. E se nós devemos odiar o mal, nós devemos então de fato praticar, nos apegar ao bem. E rejeitar o mal, queridos, significa não apenas rejeitar o mal fora de nós, porque rejeitar alguns males é muito mais fácil do que rejeitar outros. Rejeitar um rapaz que eu não gosto, namorar com a minha filha porque ele não é cristão, é fácil. Mas rejeitar alguém que é bem apessoado, ele tem todas as qualidades, mas ele não é crente. Mas veja bem, depois ele se converte, as escrituras dizem para nós não nos colocarmos em julgo desigual. E muitas vezes nós toleramos, nós não detestamos o mal. Muitas vezes nós detestamos a questão das drogas sendo oferecidas, a pedofilia, vários males ao nosso redor, o alcoolismo, mas é muito mais difícil, pessoalmente, detestarmos o amor ao dinheiro, a ambição, o narcisismo, a autossatisfação, a passividade ou mesmo a leniência diante do mal. E Paulo diz para nós que nós devemos rejeitar toda forma de mal, dentro de nós e fora de nós. Ter aversão a tudo isso. E nós rejeitamos o mal
E a imagem tem que ser essa, de rejeitar. E a segunda coisa que ele vai dizer é se apegar, é grudar ao bem. A palavra que ele utiliza aqui é a palavra kolomenoi, que vem do verbo kolau no grego. Kolau quer dizer colar. Da onde vem a palavra que nós usamos hoje no português, a palavra colágeno, que é uma proteína que tem como função manter as células unidas, justamente vindo dessa raiz grega. É essa proteína que mantém a nossa carne, os nossos tendões, cartilagens, pele unidas. Ela é muito presente na nossa pele. E aí Paulo vai dizer então que nós devemos estar unidos inseparavelmente do bem. Porque quando nós separamos, isso gera uma dor gigantesca. Se a gente descola o músculo, isso gera dor. E Paulo diz, se apegue, cole ao bem. Que você rejeite, tenha aversão, que seja como dois polos iguais de um ímã, que não aproxima. E que você grude com aquilo que é o bem. Em segundo lugar, então, no verso 10, Paulo, depois de falar que nós devemos detestar o mal e colar-nos ao bem, e apegar-nos ao bem, ele vai dizer que nós devemos amar os nossos próximos. Ele vai dizer, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, ele usa aqui a palavra do amai-vos cordialmente, que lembra lá que são 4 palavras, né? Você tem agape, você tem storge e filos. A palavra amai-vos cordialmente, ele junta 2 delas, filostorgoi. Ele junta filos com storge. E com amor fraternal, Filadélfia, né? Que é amor entre irmãos. Então Paulo utiliza essas 2 palavras. Storge é um amor de família, normalmente usado para pais e filhos, e filos é o amor fraterno, né? E aqui ele usa o amor fraternal, amor entre irmãos. Então ele diz que nós devemos nos amar, tanto numa questão de cima para baixo, quanto na questão horizontal, seja entre líderes e liderados, seja entre iguais. Nós devemos nos amar no contexto de igreja, de comunidade de Cristo. Nós somos chamados a detestar o mal, a apegar-se ao bem e, nas nossas relações, amarmos uns aos outros. Se não tiver amor, não se sustenta. Porque se não houver amor, nada permanece. Só há bem e só há bondade se houver amor. Porque até mesmo as coisas boas que a gente possa fazer, se não tiver amor, elas não serão boas. Por isso, nós devemos nos amar. E aí Paulo então ilustra, né? Veja que ele usa a questão do preferindo-vos em honra. Toda vez que você vê um verbo no gerúndio, né? Você perceba que ele normalmente está ligado a um verbo principal, às vezes ilustrando esse verbo. Então, amai é o verbo principal no imperativo, nós devemos amar. E como nós devemos amar? Preferindo-vos em honra uns aos outros. Quando falta amor, normalmente nós queremos ser mais do que os outros, nós queremos vencer o outro, nós queremos muitas vezes derrotar o outro. Nós queremos às vezes fazer as coisas para que as pessoas nos admirem, para que nós estejamos muitas vezes em uma posição maior. Mas quando eu amo, é como um marido e uma esposa dentro de casa, que não existe briga entre os dois onde alguém vence, porque todos perdem. Ou entre um pai e um filho. Não existe briga onde alguém vence. Prefiram em honra uns aos outros, enquanto a ambição divide pessoas, enquanto muitas vezes essa falta de amor vai gerar essa necessidade de vencer, e onde talvez um até consiga se impor, mas ele não será amado, ele pode ser talvez até temido, mas ele não será amado.
esse desejo, muitas vezes, de conseguir respeito, admiração, impor para ter influência, só gera rancor, só gera frustração. E Paulo diz, não, queridos. Você já viu alguém arrogante? Algum líder? Ou alguém que quer se impor? Ou impor a sua vontade? Não sejamos assim. Lidar com pessoas que de fato se arrependem, que não querem se impor, é muito mais fácil. E se nós agirmos assim, as coisas começam a mudar. Somente praticando o que diz as Escrituras. Qualquer pessoa é capaz de encontrar defeitos nos outros. Mas Paulo diz que nós devemos procurar qualidades nos outros, preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu não quero me exaltar em cima do outro, mas eu coloco o outro acima de mim. Eu reconheço a grandeza das pessoas. Eu reconheço a qualidade delas. Eu reconheço que elas são úteis para o reino. Eu reconheço que Deus deu dons espirituais a elas. Não só a mim. A igreja é feita de muitos membros, onde só há um cabeça. Ele continua, dizendo, a partir do verso 11, que o cristão, depois que ele deve detestar o mal e se apegar ao bem, e deve amar, agora ele deve servir com perseverança. Ele diz, no zelo não sejais remissos. No zelo vocês não sejam preguiçosos. A Bíblia diz que maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Nós devemos oferecer a Deus o nosso melhor. Qual que é o problema? Muitas vezes nós oferecemos o nosso melhor não porque é para o Senhor, mas se a igreja estiver mais cheia, então nós oferecemos o nosso melhor. Se não tiver muita gente na igreja, então às vezes é até difícil achar gente que esteja disposta a servir. É ou não é verdade? Se o presidente dos Estados Unidos estiver presente no culto à noite, é possível que gente queira servir melhor. Queridos, não importa se é terça-feira, 6:30 da manhã, se é quarta-feira, 7:30 da noite, se é terça às 15 horas, sexta, 7:30, domingo às 18, ou nos nossos cultos, pela manhã ou pela noite, o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui e o culto é para Ele. Nós devemos fazer o nosso melhor. No zelo não sejais remissos, porque nós estamos fazendo para o Senhor e para mais ninguém. Eu ouvi falar, não me lembro quem que falou, o seu Hudson, que na nossa igreja, quando faz alguma coisa, né, em algum ministério e tal, aí essa pessoa virou para ele e falou assim, seu Hudson, muito obrigado, porque ele fez algo, ele falou, você está me agradecendo por quê? Eu não fiz para você, eu fiz para o Senhor. E nós devemos fazer para o Senhor. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E aqui então, esse serviço, né, que é o verbo ligado à questão da escravidão, né, um serviço realizado em cativeiro, nós devemos fazer esse serviço, e ao servir ao Senhor, nós devemos ter um espírito fervoroso. E o significado aqui não é nessa questão que muitas vezes as pessoas acham que é uma questão pentecostal, né? De um fervor no sentido de ter agito e tal. Não é isso. Esse fervor aqui é um sentimento extremado. Paulo está dizendo mais ou menos assim, trazendo para a nossa linguagem. Quando você servir ao Senhor, não faça nada meia boca, não. Não faz um negócio, mas você faça o melhor com sangue no olho, com o olho brilhando, sabe? Sabe quando a gente, é a final do campeonato, é o jogo do meu time, eu vou, você vai, o dia inteiro você está pensando naquilo. Ô querido, para o Senhor tem que ser muito mais. Sede fervoroso de espírito, como você é fervoroso para o seu time, como você é fervoroso para o capítulo final da novela ou do seriado que você gosta. A expectativa do próximo que vai vir.
Regozijai-vos na esperança, que a alegria de vocês não esteja no dinheiro, no poder, no prestígio, como muitos colocam a sua alegria, como se isso fosse a sua esperança, mas que a alegria de vocês esteja na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam pacientes na tribulação, diante do aperto, da prensa. A palavra tribulação aqui quer dizer prensa, do aperto. Clipsis, que era usada para a prensa da azeitona, que produzia azeite. Quando nós somos apertados, nós devemos produzir azeite, nós devemos ser pacientes, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que Deus não desperdiça sofrimentos com seus filhos. Antes, Ele vai usar isso para algo bom, e por isso nós devemos perseverar, nós devemos ser pacientes. Além disso, perseverar na oração. Quando usa-se a questão de perseverar na oração, é porque nós não perseveramos. É porque a nossa tendência, muitas vezes, é de não querer orar. E se você não quiser orar, você vai se manter. Quando coloca perseverança, é porque é difícil. E nós somos chamados a batalhar em oração. Às quarta-feiras nós temos aprendido aqui sobre oração. Quero te convidar a estar conosco, para aprender a orar. Se você não esteve nos 2 primeiros, provavelmente estará no YouTube da nossa igreja, você pode ouvir lá. Primeira mensagem do porquê nós não oramos. Porque nós não amamos a glória de Deus. Porque nós não estamos desejosos de amar o Senhor acima de todas as coisas, por isso a gente não passa tempo em comunhão com Ele. E depois a segunda mensagem sobre como o apóstolo Paulo orava, nos ensinando então também a orar. Você pode ver lá depois e estar conosco nas quartas. Compartilhai as necessidades dos santos. O compartilhar aqui, querido, não é, sair falando para todo mundo, fulano de tal, não é fofoca santa não. Mas é de procurar saber mesmo se meu irmão está precisando para que eu possa ajudá-lo. E às vezes a gente não está nem aí para o outro. Nós devemos procurar saber da vida dos nossos irmãos, porque nós os amamos. Praticai a hospitalidade. A hospitalidade aí é a questão de receber irmãos nas nossas casas, num contexto de igreja e de missionários, onde não existiam hotéis, onde a igreja era fraca, muitos irmãos pobres eram para recebê-los. E aí o livro de Hebreus vai dizer que algumas pessoas, citando o exemplo de Abraão ou mesmo de Ló, receberam anjos pensando estar recebendo pessoas, porque eram hospitaleiros. Em quarto lugar, queridos, do verso 14 ao 16, nós temos o cristão sendo chamado a tratar os outros com bondade. Nós devemos servir com perseverança e agir para com os outros com bondade. Ele diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Veja, aquele que me amaldiçoa, então o que eu levo de volta para ele? Bênção. Cristo está sendo crucificado, o que ele diz? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Estevão está sendo apedrejado e o que ele diz? Pai, perdoa-lhes. Paulo é perseguido pelos judeus e o que ele vai dizer lá em 1 Coríntios? Eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, para que os meus irmãos judeus pudessem ser salvos. Ele anseia, ele deseja a salvação deles, enquanto eles desejam a sua morte. Abençoem os que vos perseguem, porque nós só temos a oferecer aquilo que nós estamos cheios. E nós devemos entender que o outro ainda não conheceu a graça. Alegrai-vos com os que se alegram, chorem com os que choram. É mais fácil chorar com os que choram do que alegrar com os que se alegram. E Paulo está dizendo, não seja alguém que tem inveja santa, não. Meu irmão foi promovido, meu irmão está prosperando, meu irmão está crescendo, o seu filho formou, a filha formou, ele conseguiu vitórias, nós somos chamados a nos alegrar com a alegria do nosso irmão. E no luto, e na tristeza, e na angústia, chorar junto com os nossos irmãos.
Nós devemos compartilhar a necessidade uns dos outros, e não apenas com relação às questões materiais, mas nas questões espirituais. Nós sabemos o que o nosso irmão está precisando. Às vezes ele não está precisando de uma cesta básica, às vezes ele está precisando que eu vou lá fazer uma oração com ele. Às vezes ele está precisando de uma visita. E nós somos chamados a compartilhar as necessidades espirituais, as necessidades emocionais dos nossos irmãos. E por isso devemos também ter o mesmo sentimento uns para com os outros. Pensem a mesma coisa. Literalmente aqui no grego é isso. Pensem a mesma coisa. Nós devemos ter o mesmo pensamento. E como que a gente pode ter o mesmo pensamento? Porque nós temos o mesmo cabeça. E a nossa mente tem que ser a escrava de Cristo. E que todos nós devemos ser guiados pelo mesmo Espírito. Porque servimos a um só Senhor e temos um só batismo. E somos guiados pela palavra. Um só pensamento. E em lugar de ser orgulhosos, condescendam com aquilo que é humilde. Não sejam sábios aos vossos próprios olhos. A humildade une as pessoas, mas o orgulho separa. Não sejam arrogantes. Sejam humildes. Não sejam aqueles que se colocam acima, mas se abaixem. Estejam de joelhos para lavar os pés dos seus irmãos. Por fim, versos 17 ao 21, Paulo vai dizer que o cristão vence o mal com o bem. Ele diz, não torneis a ninguém mal por mal. Abençoem aqueles que vos perseguem, ele já disse. Agora ele diz, não tornem ninguém mal por mal. Antes se esforcem para fazer o bem. E no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Em São Paulo, muitas vezes, no trânsito, o pessoal lá é bem, às vezes, bem agitado, por conta que nós temos muito trânsito lá, né? Nós não, porque eu não estou lá mais, isso não me pertence, graças a Deus. Mas lá tem muito trânsito, né? E às vezes o povo já está meio... né? E não poucas vezes eu via pessoas que porque um fechou o outro, ou porque aconteceu alguma coisa no trânsito, o camarada descer do carro e ir lá no outro carro para querer brigar, para querer bater no outro. E aí os dois batendo boca, 6 horas da manhã. Cara, o cara está começando o dia assim. E às vezes alguém, ele está carregado de lixo, ele está, sabe, com a cabeça cheia, e ele está cheio daquela coisa de maldade no seu coração, e logo de manhã ele quer despejar aquilo em você. Aí você vai lá e aceita? Ele vai dizer não. Se alguém quiser te dar o mal, você não fica com isso não, você rejeita isso. Se alguém quiser jogar lixo lá na sua casa, no seu jardim, você vai deixar? Você vai, não dá aqui então, e aí eu vou jogar lixo em você e todo mundo fica sujo e está tudo certo. Não, isso não é para mim. Eu devolvo com graça porque eu estou cheio de graça. Eu devolvo com amor porque eu recebi do amor de Deus. Ele ainda não experimentou disso, então o meu desejo é para que ele possa experimentar, para que ele não tenha que carregar isso mais e distribuir disso, e eu quebro esse ciclo. E às vezes isso está acontecendo dentro da igreja, queridos. E nós somos chamados a parar, a cessar o mal. Contudo, Paulo vai dizer, se possível, tende paz. Por quê? Porque às vezes não é possível. Quando que não é possível ter paz? Então, a pessoa não está só fazendo o mal, mas ela está destruindo vidas. Então, eu tenho que parar essa pessoa. Que é o caso, por exemplo, se alguém se levantar para matar meus filhos. Eu falo, eu vou pará-lo. No caso de uma guerra santa, contra Hitler, por exemplo, nós precisamos parar o mal. Mas no que depender de nós, nós somos chamados a ter paz. E mesmo com os nossos inimigos, mesmo com aqueles que nos desejam mal. Antes nós devemos amá-los. E como nós os amamos? Se ele tiver fome, eu dou-lhe de comer. Se ele tiver sede, eu dou-lhe de beber. Se ele estiver precisando de qualquer coisa, que é só uma ilustração, eu devo agir para com ele da maneira que ele necessita, porque eu ajo para com ele como eu gostaria que ele agisse para comigo. E fazendo isso, ele vai ficar envergonhado. É isso que Paulo diz aqui. Amontoar brasas na cabeça. Ele vai ficar envergonhado.
E possível, e talvez ele até se torne nosso amigo. Muitos algozes se convertiam vendo cristãos no leito de morte sendo crucificados, ou mesmo sendo jogados para feras. Muitos daqueles que estavam matando os cristãos se convertiam, vendo a atitude daqueles homens na sua morte. Aquele centurião romano, quando vê Jesus crucificado, ele diz: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Que Deus nos ajude, queridos, a vencer o mal com o bem.